Olá, eu sou a pastora Leide, estou aqui com você nesse momento para a gente começar aqui uma temporada de palavra e leite com café. Vem comigo! Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a rainha de Sabá e Salomão. Não tem como a gente começar a história da rainha de Sabá sem introduzir com a história de Salomão, porque foi exatamente a sua admiração, né, do ouvir falar de Salomão, que fez a rainha de Sabá virar história na Bíblia, né? Salomão era um dos filhos de Davi, né? Foi filho de Davi com Batseba. E na sua infância ali, crescendo com Absalão, eles gostavam, né, de estar no momento com o pai, assistir o pai. Salomão amava assistir o pai nos seus julgamentos, né, a lidar com o povo. E quando chegou a hora de Salomão assumir o reinado de Israel, ele ficou muito aflito, porque ele pensou, como eu vou lidar com esse povo, com a sabedoria que meu pai tinha, né? Como eu vou saber ser justo, né? Como eu não vou agir com injustiça com uma pessoa, com uma causa. Eu não quero isso. E Salomão estava muito, muito aflito com essa situação, né? Deu aquele o peso da responsabilidade ardeu no peito dele. E o melhor de tudo foi que a sua preocupação não era uma preocupação egoísta. A sua preocupação era uma preocupação no geral, né? Do que a sua decisão repercutiria na vida de uma outra pessoa. E isso é muito louvável, porque quando Deus nos escolhe para uma missão, Ele não nos escolhe para nós mesmos, para agir em favor do nosso eu. Ele nos escolhe, né, em prol de uma outra situação, de uma outra pessoa, de uma outra nação, enfim, é nós sendo canais de bênção na vida de outras pessoas. E quando Deus foi falar com Salomão e perguntou a ele o que ele queria, né? Salomão começou sendo sábio na sua resposta a Deus, né? Pedindo a Deus sabedoria, porque isso ardia no peito dele. E Deus ficou tão feliz, né? Se agradou tanto dessa resposta, desse pedido de Salomão, que ele, além da sabedoria, né? Deus deu riqueza, prosperidade em tudo. E isso foi muito positivo para Salomão. E no decorrer da sua jornada enquanto rei, a sua fama espalhou, né, por toda a nação, por todo mundo, e chamou a atenção de uma mulher, que foi a rainha de Sabá. O pessoal falava muito que o rei Salomão era muito sábio, era um homem que não agia inconsequentemente, enfim. E isso chamou a atenção dela, né? E ela não queria ficar atrás. Ela foi atrás de Salomão para saber se ele realmente era esse sábio todo. E ao chegar diante do rei Salomão, ela chegou com uma lista de perguntas, questionamentos, assim, para realmente, acho que foi para testar a sabedoria de Salomão. Na palavra de Deus diz, não comenta sobre quais eram essas perguntas que ela apresentou a Salomão, mas enfatiza que todas as suas perguntas foram respondidas, que as suas dúvidas foram sanadas. E ela ficou maravilhada, porque antes ela ouvia falar, né? E com essa situação, ela viu que realmente Salomão era diferente. Ela viu que Salomão realmente sabia o que era usado por Deus, né? Sabia o que estava dizendo. E com toda essa questão, né, desse teste, dessa prova que a rainha de Sabá fez, indo até Salomão a perguntar, para questionar, ela viu Deus, reconheceu Deus na vida de Salomão. Lá em 1 Reis 10, do verso 6 ao 9, diz assim: E disse ao rei:
Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria nelas. Não cria naquelas palavras, não acreditava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes são teus homens, felizes esses teus servos. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou como no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que constituiu-te rei para executar o juízo e justiça. Olha só, uma pessoa que não cria em Deus, exaltou e reconheceu a grandeza de Deus através da vida de Salomão. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos mostrar Deus nas nossas vidas, através das nossas decisões, das nossas falas, do nosso comportamento, que isso agrada a Deus. Foi muito interessante, porque a rainha de Sabá não se fala mais nela, né? Apenas nesse trecho. E lá no Novo Testamento, Jesus apresentou, né? Colocou a rainha de Sabá numa condição superior à dos líderes religiosos daquela época, porque ela viajou de longe para ouvir Salomão. Jesus Cristo, Deus encarnado, né? Encontrava-se ali diante daquele povo, né? E eles não queriam ouvir, se recusavam a ouvir a sua verdade divina e eterna. A rainha de Sabá buscou a sabedoria e o Filho de Deus usou-a como exemplo lá no tempo para exemplificar aqueles que estavam negando reconhecer a sabedoria divina de Jesus. E com essa história, né, da rainha de Sabá, nós temos uma valiosa lição, porque ela estava sedenta por sabedoria. Ela foi à fonte certa, né? Ela foi a melhor fonte que ela conhecia naquela época, que era Salomão, né? E obteve as respostas de todas as suas perguntas. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. Quando a gente tem algum problema de saúde, a gente tem que ir no especialista daquilo. Se você tá com algum problema na sua cabeça, você vai no neurologista. Se você tá sentindo alguma coisa no seu coração, sua pressão tá com problema, você vai no cardiologista. Se você tá com problema de visão, você vai no oftalmologista. Então você, para ter não tem como você, com problema de visão, ir lá perguntar para um ginecologista o que você tem na visão. Ele pode até ter uma noção, porque afinal de contas, para ele chegar onde ele chegou, ele teve que pegar o básico, mas não é a especialidade dele. Então nós temos que buscar a nossa fonte certa, nós precisamos buscar o autor e consumador da nossa fé. Ninguém nos conhece melhor do que o próprio Deus, que nos fez, nos formou, nos escolheu. Amém? Lá, para finalizar, no Sermão do Monte, Jesus disse assim, lá em Mateus 5:6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, se você tem fome, tem sede de justiça, quer conhecer a verdade e andar na verdade, vá na pessoa certa, vá na pessoa de Jesus, busque conhecer a palavra, que é a única fonte verdadeira de todas as suas indagações, de todas as suas dúvidas. Ah, mas eu não consigo entender, eu já li, não entendi. Insista, persevere, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele te revele a palavra, porque o Espírito de Deus, ele nos revela sim. E a palavra de Deus também nos diz, tudo que quiseres pedir ao Senhor e dar-se-vos-á. Amém? Então, fica aqui nosso primeiro momento. Desejo a você aí um excelente dia, noite, não sei em que horário que você está me ouvindo. E, para finalizar, nosso leitinho com café quentinho, né? Deus abençoe, paz do Senhor, fica com Deus e até a próxima.